Continuamos o cenário político. Hoje nós estamos conversando com o jornalista Carlos Santos, está aqui com a gente fazendo análise desses nomes que estão se colocando ao governo do Estado. Vamos falar também sobre política nacional, um pouquinho, porque tinha que ser 3 programas para a gente falar de tudo que está acontecendo nas articulações da presidência da República. Tem disputa proporcional, tem presidencial também. Pois é, já chega aqui a participação do Aldo Ferreira, o Aldo da Prefeitura, está mandando uma mensagem aqui dizendo que vai ser uma aula de cidadania, conheço desde a Gazeta do Oeste, entende muito de política, nota 1000 aqui para o Carlos Santos, diz o Aldo Ferreira. Obrigado, Aldo. O Thomas, ele diz o seguinte: pergunte a Carlos quais os pré-candidatos de Mossoró que ele vê como possível vitória no pleito deste ano, deputados estaduais e federais. Posso responder já? Responder. Pode. Olha, eu acho que Mossoró pode eleger até 3 deputados estaduais. Há a possibilidade de eleger 2. E se isso ocorrer, olha, fantástico. E mais fantástico ainda se eles tiverem a capacidade de se unirem em defesa de Mossoró, da região, do interior do Rio Grande do Norte. Eu conversando com um dos candidatos e acompanhei uma entrevista dele recente, esse candidato disse que, eleito, de imediato quer propor a construção de uma frente parlamentar de interesse comum do interior, dos municípios da região, etc. Foi o Jadson, que eu conheço há tanto tempo. É um nome, por exemplo, o nome do prefeito, nome estadual. O nome de Isolda é outro nome que eu acho que caminha também para um resultado positivo. Se for diferente, para mim será uma surpresa. Acho que nós temos a possibilidade de eleger Larissa, temos possibilidade de um Tony, de um Isaac. Então, são nomes que estão aí. Outros nomes estão aí, estou falando estadual, né? Uhum. Federal, nós temos uma polarização, que eu entendo, que entre Laurence, que é o candidato do prefeito Alisson Bezerra, e Beto Rosado. Muita gente descartando, considerando que Beto está fora da disputa. Eu não o vejo assim. Acho que Beto é um nome ainda forte. Creio que ele deva ter uma desnutrição em termos de voto em Mossoró, mas sei de informações, acompanha. É meu trabalho, é o nosso. Ele se mexe em outras regiões do Estado, no sentido de, digamos assim, suplementar ou preencher eventual falta que possa ter em termos de voto. Então, eu acho que nós temos a possibilidade de eleger uma representação muito significativa. Nós já tivemos 4 deputados estaduais eleitos em 74, 3 deputados eleitos em 90, 3 em 98, 3 em 2002. Em 2014, nenhum. Ninguém foi eleito. Cara, Você imagina só como a política é dinâmica. Uma coisa interessante. Em 74 foram eleitos 4 deputados. Ainda teve um 5º que era de Mossoró, se bem que a base dele era mais para Pudi, que era Dalton Cunha, né? Então, eleito João Nilton, eleito Alcimar Torquato, eleito Luiz Sobrinho, eleito Assis Amorim, Dalton Cunha, ou seja, 5, né? Henrique Garibaldi, você acha que tem chances? Olha, é muito difícil. Você tem aí o chamado voto bacural, que está cada dia mais escasso, dividido, brigado. A eleição dos 2 é quase impossível. Impossibilidade de nenhum. Em relação à política nacional, a gente vê aí de um lado Lula querendo captar todos os apoios dos pré-candidatos com menores intenções de votos, vai aí captando alguns nomes, e do outro lado as ameaças bolsonaristas, os questionamentos à urna eletrônica, o desdém, a carta pela democracia. Como é que você vê, Carlos, especificamente essa questão do Bolsonaro, para começar? Representa realmente ameaça, representa realmente tensão para um momento pós-eleição ou não? Olha, não há ambiente algum, eu já escrevi sobre isso, vocês sabem. Eu já escrevi que não há ambiente algum, nem do ponto de vista interno nem externo, para um golpe militar. Não há apoio popular interno, portanto. Não há ímpeto, fôlego das forças militares. E não há apoio internacional, não há uma conjuntura internacional. É muito diferente de 1964, em que existia a Guerra Fria, entre a então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e os Estados Unidos da América.
Ainda mais depois do episódio de Cuba, né? Então, a tomada do poder em Cuba, aquilo assustou os americanos e eles passaram a financiar golpes mesmo. Financiar, participar, tramar. E foi o que aconteceu no Brasil. Tudo muito diferente de hoje. Hoje há um interesse de que o mercado brasileiro, com mais de 200 e tantos milhões de consumidores, continue funcionando. Né? Nós somos um celeiro para o mundo, né? Então, o interesse de China, o interesse dos Estados Unidos, de Rússia e etc., é que isso aqui funcione, isso aqui esteja a pleno vapor, esse mercado consumidor, esse mercado de matéria-prima, de commodities, funcione para eles, para servir a eles. Então, não há essa questão do golpe. Eu acho que há medo, há uma produção de medo de lado a lado. Lula tem medo de não ter força suficiente para enfrentar Bolsonaro na reta final. E é um candidato forte, Bolsonaro. E é por isso que ele está buscando esses apoios já no primeiro turno. Se ele estivesse confortável, seguro de que venceria, não estava atrás dessa miudeza. Né? Então, tudo é importante. É muito parecido com a política adotada por Fátima. A campanha de Fátima esse ano é a negação da campanha de 2018, gente. Fátima faz uma campanha hoje que é antítese do que ela fez antes. É a negação. Não, tudo que eu fiz, que eu disse, esqueça, que vale agora. Em Mossoró, por exemplo, Fátima, eu acho que falta Potiguar e Baraúna já aderiram, não? Mossoró, porque não falta mais ninguém, não, né? Agora, depois, quando for governar, vai ter que ratear o poder com esse povo, viu? Por isso que eu estou chamando esse palanque de Fátima de palanque curva de rio. Quem é do sertão sabe o que é curva de rio. Curva do rio junta tudo. Junta tudo. Então, ela está juntando de tudo. Quem tem folga, meu, é ACM Neto. Olha as pesquisas de ACM Neto na Bahia. Na Bahia. Ali é folga. 50%, 60%. Fátima não tem folga. Então, o petista raiz, eu vi logo no início, quando começou essa articulação com os Alves, com o Rosado, com isso, aquele outro. Não, isso é um absurdo, o vice tem que ser fulano. Não, gente. Se vocês têm como vencer só, vençam. Não tem como vencer só. Fátima sabe disso, Lula sabe. E agora alguns petistas raízes estão sabendo também. Estão sabendo. Carlos, se Fátima Bezerra obtiver êxito, Fábio Dantas não obtiver, consequentemente, é ruim para o prefeito Alisson Bezerra, que está apoiando, está coordenando, inclusive, a campanha aqui? Seria excelente se ele vencesse, mas não altera em nada. Rosalba perdeu as eleições em Mossoró em 2018, tendo um vice na garupa. Perdeu no primeiro e segundo turno. Para quem não lembra, ela já tinha perdido também em 2002. Carlos Augusto, vice, perdeu também. São duas eleições que hoje estão praticamente descoladas. Governo do Estado e Presidência da República. Podem ter certeza que está descolado. Você tem uma força de influência em municípios de pequeno porte, do prefeito, brigando pelo seu candidato a governador. Mas a Presidência da República, por exemplo, tanto faz. E você está vendo também que em muitos municípios do Rio Grande do Norte, a chapa Fátima e Rogério está casada. Ou você acha que Rogério chegar no canto e o prefeito falar, olha, eu voto em Fátima, você vai ter que aceitar, não, tem que votar no meu candidato. Chegar para Fátima e diz, Fátima, é o seguinte, eu voto em você, mas eu tenho que votar em Rogério. Ela diz, não aceito não, tem que votar em Carlos. Não existe isso. Uma briga dessa por voto. Então, em vários municípios, a chapa Rogério, Fátima, Rogério, já está fechada. Final de semana, por exemplo, foi em Macaíba. O prefeito, na sexta, fechou com o Rogério. Fechou, não, já estava fechado, mas formalizou. E no sábado, com Fátima. Pronto. Carlos, quando você fala do Senado, você citou aí Rogério, Carlos, você chamou, inclusive, Carol perguntou aqui ao Rafael, quando foi entrevistado na semana passada, que você colocou ali no blog como se ele pudesse ser o azarão, né, desta corrida eleitoral. O Senado já está apontando ali um rumo ou você realmente acha que... Eu acho que o Senado hoje talvez seja a grande definição da política do Rio Grande do Norte. Não é que a disputa ao governo esteja definida, gente, não é isso.
Eu acho que é um favoritismo de Fátima e não vejo, a princípio, nenhum desses candidatos que está aí, nenhum deles em condições, a princípio, de vencer Fátima. A maioria não quer Fátima. As pesquisas mostram isso. A maioria do eleitor não quer Fátima. Mas a maioria do eleitor, em várias pesquisas, também não quer nenhum desses. Nenhum desses. Está em aberto. Mas é isso que eu quero esclarecer. Em relação ao Senado, eu acho que há uma disputa mais renhida entre Carlos e Rogério. E Rafael pode ser o azarão. O que eu acho em relação a Rafael é que, apesar dele ter vinculado e continua vinculando o nome dele ao máximo a Fátima e a Lula, ele partiu muito tarde na costura, na articulação, na pregação e na manifestação de candidatura. Quando a tessitura do processo de costura de alianças e candidaturas já estava muito avançada. Não é que seja impossível que ele vença. Está um pouco mais difícil do que os dois outros, que são favoritos a essa polarização. A gente tem aqui a pergunta do Aldo. Ele diz, o que ele acha do apoio de Rosalba, possivelmente todo o rosalbismo a Fátima, é contraditório? Ou apenas deixou claro o acordo de deixar Rosalba fora da investigação da Arena das Dunas? Olha, é o que se fala em Natal. Um grande acordo para, inclusive, não chamar Rosalba para depor. Rosalba não foi chamada a depor na CPI da Arena. Isso, a gente conversa, ouve isso. Aqui não chega em Mossoró, mas em Natal, que a gente trabalha, conversa, bastidores, isso é um assunto comum, ponto pacífico, digamos assim. Um apoio de Rosalba em Mossoró é importante? Eu não sei se ela consegue puxar todo o seu eleitorado ou as pessoas que têm uma identificação com ela para Fátima. Mas, independentemente dela estar ou não, Fátima vencerá em Mossoró com larga maioria. Fátima, em 2018, fez 4 ou 5 movimentos no primeiro turno. No segundo turno, fez uma carreata que não durou 3 horas. E ganhou os 2, com Rosalba se matando na periferia, em zona rural, com o filho candidato a vice de Carlos Eduardo, que na época era bolsonarista. Contra Fátima Bezerra. Contra Fátima Bezerra. Laís Júnior, do Liberdade 1, diz, se não me falha a memória, são 8 partidos políticos com candidatos a deputado federal. Com isso, pode-se fazer um prognóstico que cada partido vai eleger um deputado federal? Não são só 8, não. Tem muitos, né? Tem bem mais. São 8 vagas. Eu acho que tem o dispositivo hoje legal da federação. Não existe a coligação mais na faixa proporcional, né? Isso. Vereador, deputado estadual e federal. Mas a coligação na majoritária ainda existe. E foi feita uma federação. Foi aí a união de 3 partidos, PT, PV e PCdoB. Esses partidos, eu acho que eles fazem 2 deputados federais. Eu acho que eles fazem 2. Há a possibilidade do PL fazer 1, fazer 2. Há a possibilidade do União Brasil fazer 1, fazer 2. Eu estou botando 1 no esforço 2. E a partir daí é luta renhida, né? Solidariedade, possibilidade de fazer 1, o MDB, possibilidade de fazer 1. Quer dizer, é tudo isso, possibilidade, porque, gente, é uma equação muito complexa. Nós em 2018, tivemos um quociente eleitoral para federal de 202.530 votos. Eu ainda me lembrei, incrível. E para deputado estadual, acho que foi de 82 mil. Então é o seguinte, resumindo, cada partido para eleger um deputado federal esse ano, pelo menos 200 mil votos, vamos botar aí por baixo. Mas como tem o dispositivo da sobra, você pode concorrer se obtiver 80% do quociente. Digamos que fica em 160, 170 mil. Então é muito complexo. Não, fulano vai ser muito bem votado. Fulano pode ter 150 mil votos e ficar fora. E alguém com 50 mil votos eleito. Gente, tem muita gente participando aqui. Alexandre Dantas, Antônio Bezerra de Moura de Upanema, fazendo altos elogios ao cenário político e a Carlos Santos. Ele é meu amigo há mais de 30 anos. Essa parte dos meus elogios, tudo suspeito.
O Gildásio, que está de folga acompanhando, o Caquinha, tem um monte de gente aqui, a Graça, muita gente perguntando também. Olha, eu prometo que vou chamar Carlos Santos com mais frequência durante essa campanha para a gente responder as perguntas. Então, fica ligado. Segue no Instagram para ver a programação do cenário político. Carlos Santos, muito obrigada pela conversa no programa de hoje. Eu agradeço a você. Vou até botar o óculos. Só me lembro de um apresentador de televisão. Vocês não alcançaram, vocês são muito jovens. Flávio Cavalcante, mas os da minha idade, equivalentes. Você lembra dos óculos, bota inteira? Então, vou botar aqui. Agradecer a vocês, a você, a Vonúvio. Agradecer à família TCM, aos internautas. A quem acompanha o canal BCS, Blog Carlos Santos, por essa acolhida, por essa companhia, né? Sempre que for convidado, espero estar aqui. Hoje eu estou golguento, né? Você percebeu? Nem tanto, já está melhor. Seja sempre bem-vindo, Carlos. A você de casa, boa noite. Até amanhã. Muito obrigada pela audiência. Amanhã a gente se encontra ao vivo aqui na TCM HD. Uma ótima noite e até lá.